Olá meus amigos, meu nome é Jimmy Deiglos, eu sou advogado criminalista e estamos mais uma vez aqui neste canal para tratarmos de assuntos relacionados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Estivemos longe um certo tempo, mas nos dedicando a outras atividades, porém sem esquecer, e por isso estamos voltando agora para trazermos novidades e comentarmos sobre esses temas. Em específico, agora, eu queria tratar sobre um julgado constante do HC 737657, que foi julgado pela 5ª turma do STJ, tratando sobre peculiaridades das medidas cautelares diversas da prisão. Bem, o que decidiu, em resumo, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca? Que as medidas cautelares diversas da prisão não têm um tempo definido em lei e por isso podem durar o tempo que for necessário ou, segundo suas palavras, tentando explicar a situação, enquanto durarem, estiverem presentes os requisitos para aquela cautelar. Parece uma situação simples, mas eu vou explicar o caso agora para que vocês compreendam melhor e vejam que não é algo simples. A paciente desse HC, ela foi submetida às medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a impossibilidade de viajar ao exterior, em 2017. Nesse entretempo, de lá para cá, ela foi condenada pelo crime de descaminho a uma pena de mais ou menos ali 3 anos, se não me engano. Essa pena foi substituída por medidas restritivas de direito. A defesa apelou, mas ao mesmo tempo ingressou com um habeas corpus no tribunal, que depois negou, e aí eles foram para o STJ discutir a matéria sob o seguinte ângulo. Bem, se ela foi condenada a uma pena de apenas 3 anos, não há recurso da acusação pedindo para que a pena aumente, é recurso exclusivo da defesa. Não faz sentido fazer com que ela permaneça com as medidas cautelares por mais tempo do que o tempo de prisão a que ela foi condenada. Em outras palavras, trocando em miúdos, eles queriam olhar para, e estavam olhando para a situação sob as lentes do ensino que diz a medida cautelar no processo penal em nenhuma hipótese pode se mostrar mais grave do que a sanção decorrente de uma sentença penal condenatória. E neste caso, as medidas cautelares durando mais tempo, porque já faríamos aqui 5 anos, do que a pena de prisão a que ela foi condenada, somente 3 anos, feriria esta regra, ou este princípio, eu colocaria esta regra, de maneira que estaria eivada de ilegalidade por excesso de prazo. O ministro entendeu que não havia excesso de prazo por aqueles motivos que eu já falei, e também alocando aí informações dos autos que diziam que ela tinha feito anteriormente a essa medida inúmeras viagens de curta duração ao exterior, depois de ter sido condenada num processo em 2012. Mas vejam, primeiro, ele não poderia utilizar, a meu sentir, um comportamento dela que, em verdade, fez parte do próprio objeto de apuração do fato penal, para, a partir dele, querer estender o tempo de aplicação da medida cautelar. Isto por quê? Porque enquanto ela esteve com a medida, a partir de 2017, ela não viajou mais e nem poderia. Em segundo lugar, o argumento da defesa eu entendo que está correto. Não faz sentido submetermos uma pessoa a uma medida cautelar diversa da prisão que
apesar de maneira menos grave do que a prisão preventiva, a prisão cautelar, suprime sim a liberdade completa da paciente e estendermos essa medida para além do tempo a que ela foi condenada na sentença penal condenatória. Se nós concordássemos com o ministro nesse ponto, e por isso eu entendo que ele está errado, nós estamos afirmando que a medida cautelar pode sim ser mais grave do que os efeitos da sentença penal condenatória. Para ela, inclusive, se ela acreditasse não ser inocente, valeria a pena até deixar transitar em julgado a sua sentença. Porque transitando, a medida cautelar cairia e ela cumpriria a pena restritiva de direito. Mas não, ela se insurgiu, recorreu, é um direito, porém é penalizada, e é o terceiro ponto que eu queria colocar, está sendo penalizada por ter exercido seu direito a recurso. Como penalizada? Ora, por ela estar recorrendo, a medida cautelar tem durado mais tempo ainda do que se ela não tivesse recorrido. Porque se ela não tivesse recorrido, volto a dizer, a medida cautelar teria então desaparecido. Ela estaria na fase já do cumprimento da pena. É muito importante, e a jurisprudência ainda está trabalhando isso, alguns detalhes sobre as medidas cautelares, porque é muito fácil sopesarmos algumas coisas em relação à prisão preventiva. Mas, quando se trata de medida cautelar diversa, podemos chegar em algumas situações em que essa medida cautelar é extremamente danosa ao paciente, de maneira que as limitações, as delimitações, o olhar crítico deve ser para elas tal qual temos para a prisão preventiva. E não olharmos assim como se fosse algo de só menos importância. É dizer, não tem nenhum problema, ela só não está podendo viajar, ou frequentar algum lugar, etc. Não tem problema, ela pode passar o tempo que for com essa medida. Não é assim. É limitação de liberdade decorrente do processo penal. E nesse ponto, a nossa leitura interpretativa merece ser crítica, apoiada nos limites legais, como também nos limites constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Fica aqui a minha crítica, mas é interessante porque você pode passar por uma situação dessa e saber como que vem decidindo a quinta turma. Pode ser que também o STF tenha um entendimento contrário posteriormente, talvez a defesa inclusive vá até o STF, pode ser que também que a sexta turma em um outro julgado apresente um entendimento contrário, mas em geral, aqui na quinta turma tem se decidido dessa maneira, ok? Grande abraço, bons estudos e bom trabalho.